Bom, gente, então continuando, Então, eu estava falando para vocês. O único problema de uma guerra, sabe o que é? Problema sério, são as crianças. E quando eu repercuti um pouco daquela imagem, e eu vou repercutir também uma imagem também de um trem na Espanha e um grupo de crianças mortas. Então, é isso que o terror quer. Ele quer implantar bases, ele quer matar pessoas, quer matar crianças, e eles não se limitam a uma região. Deixa eu te contar uma coisa, uma cena que eu vi do ISIS. A ISIS é a Fundação para o Estado Islâmico, mas eu posso chamar de ISIS também. Então deixa eu contar uma cena que eu vi do ISIS no Iraque. Então, era 2014, agosto de 2014, e a Veja trouxe uma reportagem chamada O Êxodo, e eu não vou citar a outra palavra porque ela é muito forte, que mostravam crianças fugindo de uma região do Iraque. Por quê? Porque o ISIS tinha expulsado as famílias de lá e estava perseguindo uma minoria lá. E deixa eu demonstrar, como eu estou falando sobre atentados durante essa semana, estou falando sobre esses atentados em Paris, mas eu também estou falando sobre outros diversos guerras tipo de atentado que eu vi cenas que pararam o mundo. Eu não saí do histórico da Espanha, não. É que quando se refere-se a um atentado específico na Espanha, isso se refere-se também a uma guerra que aconteceu. Por quê? O atentado que aconteceu dentro da Espanha, a Al-Qaeda, o grupo terrorista do Bin Laden, isso foi uma guerra provocada pelos Estados Unidos. Por quê? Invadiram primeiro o Afeganistão com aquela história de guerra ao terror. Tudo bem, para procurar e não deixar escapar Osama Bin Laden. Mas essa guerra ao terror custou caro não só para a Espanha, mas também foi o caso também de Londres, também foi o caso da Inglaterra também, que pagaram um preço caro, e isso daí vocês vão ver até o ano que vem, do dia 7, o atentado do dia 7 de julho, que infelizmente causou mortes também, e foi muito semelhante ao que se deu na Espanha. Semelhantíssimo ao que se deu na Espanha. Claro que teve um segundo, eles queriam fazer um segundo. Agora deixa eu contar uma informação importante que acho que vocês do meu canal não sabem. Eles queriam fazer um segundo atentado. E por que quando eu falo em um segundo atentado? Porque o primeiro, ele deu errado, o primeiro atentado. E eu vou explicar o motivo e o porquê. Porque o primeiro atentado ele deu errado porque, na verdade, não deu para fazer o atentado porque as bombas estavam vencidas. Mas tudo bem, isso daí eu vou falar, a informação eu vou passar o ano que vem. Então, como eu estou falando, aí esses países da Europa pagaram um preço caro demais. Por quê? Porque é o seguinte, porque nessas condições, do jeito que o terror estava atacando a Europa, e significativamente houve um ataque terrível, houve um ataque talvez até salutar. Então, o que eu posso dizer para vocês em relação ao que eu li e aos históricos de leituras minhas, na verdade, foi a junção do passado em relação a isso daí. Então, como eu falei para vocês,
para você ter um atentado, tinha que ter uma guerra. Tem que ter uma guerra. O que aconteceu? A chamada guerra ao terror. Sim. Porque sem atentado, sem a guerra não havia um atentado. Então o que fabricou isso daí foi aquela história que os Estados Unidos colocou para o mundo inteiro, que tinha que invadir o Afeganistão para procurar o Osama Bin Laden. Aí também depois vem a outra história também, que os Estados Unidos fez a inserção, que tinha que invadir o Iraque para prender o Saddam Hussein, porque ele tinha armas de destruição em massa. O que seria armas de destruição em massa? O que eu posso colocar para vocês? Seriam bombas, seriam antraz, gás mostarda, seria talvez até outros tipos de armas de destruição em massa. Armas nucleares também, como está se sobrepondo agora em relação à guerra da Ucrânia também, e que o Vladimir Putin, eles sustentam que não tem armamento nuclear, tanto é que essa semana eu vi falar que eles queriam usar a famosa bomba suja, que é uma bomba suja, é uma bomba que ela contém um material muito baixo de armas nucleares. Então, gente, foi isso daí. Então, isso se sustentou à base do atentado nos metrôs da Espanha, se sustentou por isso. Por essa história de guerra ao terror. Mas, claro, gente, eu tinha que ir muito mais além, porque o destino dos espanhóis começou a ser selado em 1991, quando houve a primeira invasão do Iraque. Se aquela primeira invasão do Iraque tivesse dado certo, e os Estados Unidos conseguissem os objetivos que eles queriam conseguir, simplesmente não ia dar em nada disso que aconteceu. Sustento, porque em 1991, vou falar para vocês, que teve a guerra no Kuwait, teve a guerra do Iraque, que eu acho que o Iraque invadiu o Kuwait, e acho que o Kuwait acho que pediu ajuda para os Estados Unidos, um monte de coisa. Então, isso se sustentou já em 1991. Gente, eu posso estar trazendo informações num vídeo, até demais até. Só que lembre-se de uma coisa, que as informações que eu tenho em torno disso, porque lembre-se que a Itália, quem que decidiu pegar e decidiu fazer as colocações em torno da guerra do Iraque. A Itália decidiu fazer as colocações certinho. O que aconteceu? Simplesmente deu no que deu, porque com a Itália se infiltrando nessa guerra aí, aconteceu o que havia de acontecer. Então, na verdade, em torno disso, aconteceu o que havia de acontecer. Bom, gente, eu não posso culpar ninguém. Eu vou continuar, acho que sexta-feira vai ser os últimos vídeos. Daí domingo eu já vou ter outro assunto já para comentar. Mas, gente, essa guerra do Iraque não levou nada a lugar nenhum. Os Estados Unidos conseguiram cumprir o seu propósito, pegar o Saddam Hussein. Mas teve muitos países que pagaram um preço muito alto por ter pego e por ter concordado com a guerra do jeito que ela aconteceu em 2003. Gente, tchau, até mais. Gente, vai ter mais vídeo sexta-feira. Dessa sexta-feira eu pretendo revelar novas informações em torno desses atentados na Itália.
na